Bem-vindos a mais uma aula no quadro, e agora nós vamos falar sobre a primeira lei de Newton. O que é a primeira lei de... A primeira lei de Newton também é conhecida como lei da inércia. O que significa isso? Significa o seguinte, que você tem aqui um corpo, e se a resultante das forças que agem sobre esse corpo for igual a zero, ou seja, se você tiver forças que se anulam, se todas as forças se anularem, se a resultante das forças for igual a zero, esse corpo ele está com velocidade igual a zero, tá bom? Ou a velocidade é constante, ou seja, a aceleração é igual a zero. O principal é isso aqui, ó, que a aceleração é igual a zero. Então a gente tem duas situações. A primeira situação é um corpo parado com velocidade igual a zero. Ele está aqui parado. E a resultante das forças que agem nesse corpo, também são iguais a zero. A gente diz que esse corpo está em equilíbrio estático. Ou seja, repouso. Tá bom? Está em equilíbrio estático em repouso. Segundo caso, você tem aqui um corpo, ó, primeiro corpo, a resultante das forças é igual a zero, e a velocidade é zero. No segundo corpo, a resultante das forças também é igual a zero. Resultante igual a zero. Entretanto, a velocidade desse corpo é diferente de zero. Ele pode estar se movendo para a direita ou para a esquerda. Então, a gente diz que ele está em equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico. Ou seja, movimento retilíneo e uniforme. Tá bom? Equilíbrio dinâmico, movimento retilíneo uniforme. Equilíbrio estático, repouso, sempre em relação a um ponto de referência. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre referenciais, mas por enquanto vamos guardar essa mensagem, que o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo. Uma outra situação que pode acontecer. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Imagina que você tem aqui uma bolinha presa numa corda. E essa bolinha está girando. Você vai ver lá para frente que existe uma força, uma resultante aqui, que mantém o corpo nessa trajetória curvilínea. Tá bom? Tem uma força resultante que mantém o corpo nessa trajetória curvilínea. Então, esse corpo tem uma aceleração direcionada orientada na direção da corda, tá? Com direção para dentro do sentido é para dentro do movimento, e tem uma velocidade, vou marcar aqui de azul, que é uma velocidade tangencial, tá bom? Tem uma velocidade tangencial. O que vai acontecer se você corta essa corda? O que acontece se você corta essa corda? O corpo continua se movendo na direção perpendicular ao raio da trajetória, ou seja, ele segue essa linha pontilhada aqui que eu marquei, segue na mesma direção da velocidade. Isso significa o quê? Que se você cessa a ação das forças, o corpo se move em movimento retilíneo e uniforme. Se o corpo estiver parado, ele fica parado. Se o corpo estiver em movimento, e você cessa a ação das forças, ele vai se mover em movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Então é isso que a lei da inércia fala. Resumindo, é isso. A inércia fala o quê? Inércia. V igual a zero e R igual a zero. Então, repouso. Velocidade diferente de zero e resultante das forças igual a zero. Movimento retilíneo uniforme e segue naquela direção da velocidade. Grande abraço e até a próxima aula.